Eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Que a gente não saísse desse ambiente que está aqui. Está tão gostoso, irmãs. Como é bom sentir a presença do Senhor. Como é bom sentir o mover do Espírito Santo no nosso meio. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, eu coloco diante do Senhor aqui o coração de cada uma dessas mulheres que adentrou por aquelas portas hoje, Pai. Senhor, eu não conheço todas. E eu não conheço as particularidades da vida de todas elas, mas o Senhor conhece. A tua palavra nos diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. O Senhor conhece o que há no íntimo, no profundo do nosso coração, no coração de cada uma delas, dessas princesas que entraram por essas portas nesta noite. O Senhor assiste o coração de cada uma delas. E o que eu peço ao Senhor é que o Senhor venha de uma forma tão especial, Pai, que nós possamos ser envolvidas pela doce presença do Teu Espírito Santo nesta noite, Senhor. Ó Deus, e que tudo aquilo que vem para roubar, Senhor, que tudo aquilo que vem para nos distrair, para que a Tua palavra não entre, para que a Tua palavra não gere frutos, ó Deus, que seja quebrado agora em nome de Jesus, Pai. Que o nosso coração esteja sedento e faminto por Ti, pela Tua palavra, pelo Teu mover, ó Pai, em nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos aqui por Ti, por causa do Senhor, Deus. Vem, Senhor, e faça aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridas. Mas eu não sei você, mas eu estou tão envolvida numa graça tão poderosa de Deus aqui neste lugar. Como é maravilhoso servir esse Deus. Abra sua Bíblia comigo, no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Querida, se alguém puder me trazer uma água, por favor. Ah, tá, já está vindo. Por favor. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1. Amém? Você que tem Bíblia, pode abrir. Eu creio que eles vão projetar também ali para nós. Diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, uau, quase não sai, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tohu, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Repita comigo, Penina tinha filhos. Vamos melhorar, irmãs. Ana, porém, não os tinha. Amém. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Vamos parar um pouco por aqui, depois a gente continua o texto. Quem está dali não me vê, né? Estou escondida atrás das árvores. Glória a Deus. Queridas, hoje é o desafio para mim. Vocês nunca me viram pregar tão quieta na vida, sim ou não, irmãs?
A Tairine botou de castigo aqui hoje. Eu falei para ela, vamos testar o desafio, fazer eu ficar sentada, queridos. Glória a Deus, vocês intercedam por mim aí, que agora eu começo com o tique aqui, sacode o pezinho. Mas amém, glória a Deus. A gente tem que ser aprovado em tudo, né? Então, vamos ficar quietinho aqui. Queridos, esse texto já tem alguns dias que o Senhor, Ele tem ministrado muito na minha vida, através da história de Ana. Quando a gente lê esse texto, a gente vê aqui um drama familiar. É quase aqueles casos de família. Quem aqui já viu isso? É mais ou menos isso aqui. A história de Ana. O título na minha Bíblia diz assim... Eucana e suas duas mulheres. Olha só o dilema disso aqui, um drama familiar. E já no verso 2, vai dizer que tinha ele duas mulheres. Uma chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. De cara, o problema aqui já foi revelado. Eucana, que era marido de Ana, ou seja, o nome dela vem primeiro porque provavelmente ela era a primeira esposa, né? E sua outra segunda esposa se chamava Penina. Penina tinha filhos e Ana não os tinha. O que explica o costume dessa época, que quando uma mulher não podia gerar filhos, o homem ele tinha direito a lançar mão de uma segunda esposa, para que pudesse então dar descendência. Isso era algo extremamente valoroso nessa época. Mas você vai ver o texto dizer que Eucana, ele amava Ana. Mas a questão de deixar a descendência era algo levado muito a sério. Daí explica o porquê dele tomar a segunda esposa, que no caso aqui era a Penina. Apesar da narrativa aqui apresentar alguns personagens, o foco dessa história é Ana. E os seus dilemas, causados por causa de uma debilidade que Ana tinha. Queridas, não se dispersa, eu sei que eu estou sentada um pouco escondidinha, se vocês preferirem eu fico de pé. Mas não dispersa não, tá bom? Porque acaba que a gente dispersa e não consegue prestar atenção. Então, o que o texto deixa claro aqui é que Ana, ela era estéril, ou seja, ela não podia ser mãe, ela não podia gerar filhos, ela não podia dar descendência ao seu marido. E ano após ano, a Bíblia vai dizer que eles faziam essa viagem para Siló, para ir no templo, adorar ao Senhor, oferecer sacrifícios ao Senhor em gratidão a tudo aquilo que o Senhor estava fazendo na vida deles, na colheita, na família, e eles estavam lá todos os anos. E quando a gente lê o texto, fica claro que Penina todos os anos subia com seus filhos e filhas, ano após ano. E Ana, sem nada. E isso para nós hoje, queridos, para a nossa sociedade de hoje, o não ter filhos é algo extremamente normal. Existem casais hoje que não é porque tem problema algum, eles optam por não ter filhos. Isso é um direito do casal, é um direito da pessoa. Mas nessa época aqui, isso tinha um peso muito grande, principalmente para a mulher, porque a cobrança toda vinha sobre a mulher. Não importava, não tinha como provar se quem não podia ter o filho era o homem. Então a cobrança era sobre a mulher. Havia uma grande expectativa desde o primeiro ano de casamento que os filhos viessem. Hoje não funciona assim, não é? Hoje cada vez mais as mulheres estão deixando para ter filhos mais tarde. Por quê? Você quer casar, aproveitar a lua de mel, ter um tempo, construir algo como casal. Mas nessa época que havia uma grande expectativa de que os filhos já viessem, porque era sinal da bênção de Deus. Filhos era sinal da aprovação de Deus. Mas aí a gente vê pelo texto que passaram anos. E com certeza, antes de ele lançar a mão de uma segunda esposa, eles tentaram anos e anos e anos, porque o texto deixa claro que ele amava Ana. Ou seja, ele não tinha um porquê, uma intenção de tomar uma segunda esposa. Provavelmente eles insistiram, mas nada acontecia. Até que Penina entra em cena para dar para Eucana, presta atenção nisso aqui, aquilo que Ana não podia dar. Então eu imagino que logo nos primeiros meses de casado, lá estava Penina desfinando o barrigão dela para todo mundo, e Ana talvez com aquele sentimento, eu perdi a chance de ser a mãe do primogênito
que era outra coisa que tinha um grande valor. Eu perdi a chance de ser a mãe do primogênito de Eucana. E os anos passaram, e lá estava Penina, firme e forte, um filho por ano, ano e Ana. Um filho por ano, e nada acontecia na vida de Ana. Era a mesma rotina, entra ano, sai ano, nada acontecia na vida de Ana. Você concorda comigo que só um milagre podia mudar a situação de Ana, porque a Bíblia deixa claro que ela era estéril? Sim ou não? Só que aquela situação, ela foi tomando conta de Ana de uma forma e submetendo Ana a um processo extremamente doloroso. Sabe, queridas, algo que o Senhor falou comigo aqui nesse texto. Às vezes, a gente acha que precisa de um milagre para mudar a nossa situação. É ou não é? Tem momentos que a gente olha para situações que a gente enfrenta, que você pensa assim, só um milagre para mudar a minha vida. Só um milagre para mudar a nossa história. E daí a gente pede um milagre para Deus. E o que é que Deus nos dá? Um processo. A gente quer um milagre, a gente acha que precisa de um milagre, mas Deus nos submete a um processo. Deus podia fazer um milagre na vida de Ana e mudar todo aquele quadro que ela estava vivendo assim, da noite para o dia? Deus podia, não podia? Deus pode trazer a cura que a gente precisa, que a gente está buscando. Deus pode transformar o nosso casamento, não abrir e piscar de olhos, você acordar ali com aquele homem romântico, amoroso, que traz flores para você e café da manhã na cama. Pode, não pode? Poderia? Poderia. Abrir aquela porta de emprego que a gente precisa, que você está buscando. Deus pode fazer isso, um milagre acontecer e de repente, sim. Mas às vezes, por mais que pareça, o que nós precisamos não é de um milagre, e sim de um processo. Sabe por quê? O milagre, ele transforma a circunstância, mas o processo nos transforma. Você viu a diferença? O milagre muda a circunstância, mas o processo muda você. O processo nos transforma. Deus poderia de cara ter curado o ventre de Ana, mas quando a gente lê o texto, fica claro que Deus fechou o ventre de Ana. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem momentos que é Deus que fecha a porta. É Deus que fecha a porta. Tem situações que nós vivemos que é a mão de Deus segurando aquilo que você tanto quer e aquilo que você tanto acha que precisa para viver. Deus pode mudar as suas circunstâncias, irmãs, as nossas circunstâncias? Pode, mas na grande maioria das vezes Ele vai usar as circunstâncias para nos mudar. Ele vai usar as circunstâncias para mudar você, e o nome disso é processo. Nem tudo que a gente vive é o diabo. Nem tudo é o diabo. Tem coisas que é o próprio Deus. E quando Ele fecha uma porta, quando Ele segura, só Ele pode abrir. Só Ele pode soltar. Por que isso? Deus queria que Ana sofresse por sofrer? O que vocês acham? Você acha que Deus quer que a gente sofra por sofrer? Para nos castigar? Tem pessoas que têm uma visão de Deus, um velho malvado com um cajado na mão que fica batendo na gente o tempo inteiro que a gente faz alguma coisa errada. Você acha que Deus quer provocar sofrimento e dor no nosso coração somente para sofrer? Não. Não. Sabe por quê? Existe um propósito até no nosso sofrimento. Existe um propósito na nossa dor. Não é à toa. Deus não deseja que a gente sofra. Ai, será que eu fiz alguma coisa errada? Quem nunca pensou assim, meu Deus, onde eu errei? Onde eu pequei? O que foi que eu fiz para estar acontecendo comigo? Não é. Muitas vezes não. Pode acontecer que sim, sim. Mas nem todo caso é isso. Sabe, queridas? Deus queria preparar Ana para aquilo que Ele iria entregar a ela. Ana queria somente um filho, mas Deus tinha muito mais para entregar a Ana. Ana queria um filho, Deus queria um profeta, queria impactar uma nação. Quanto maior aquilo que Deus tem para te entregar, mais desafiador será o processo. Sabe por quê? A quem muito é dado, muito é cobrado.
Às vezes a gente quer coisas grandes. A gente quer já ser colocado num lugar que nós não construímos, que nós não passamos pela estrada, que nós não passamos pelo processo para chegar até lá. Então, quanto maior é aquilo que Deus tem para nos entregar, mais desafiador será o processo que você e eu seremos submetidas. Não é da noite para o dia. Deus precisa ver em nós ou nos amadurecer para que Ele faça, para que Ele mova na nossa vida. E Ele é poderoso para fazer, como diz Efésios 3:20, infinitamente mais do que tudo que nós pedimos e pensamos. Ele é poderoso para mudar a sua vida. Ele é poderoso para mudar a sua história. Sabe, o que Deus tem para te entregar é muito maior do que talvez aquilo que você espera? Sim. Mas Ele vai te submeter a um processo. Porque a responsabilidade de chamar à existência aquilo que Ele tem, aquilo que nos entregou, é nossa. A responsabilidade de chamar à existência aquilo que Deus entregou para você é sua. É por isso que nós precisamos do processo. Você sabe por quê, queridas? Nós não valorizamos aquilo que não nos custa nada, sim ou não? Nós não valorizamos. Quando a gente paga um preço, é diferente. Você olha por aquilo e aquilo tem um extremo valor para você. Por quê? Porque te custou algo. Porque te custou choro, porque te custou lágrimas, porque te custou suor. Agora, Ana compreendeu o processo de cara? Não. Ela demorou um tempo para entender o que Deus queria dela. E Ana foi submetida a um processo que gerava grande humilhação. Presta atenção, só o fato dela não poder dar descendência ao marido, diante daquela sociedade, era algo extremamente humilhante. Ela era julgada por muitos como amaldiçoada. Você tem noção do que é o peso disso? Era como se a mulher estivesse debaixo de uma maldição, porque ela era seca, porque ela não era fértil, porque ela não podia gerar vidas. Então Ana, com certeza, era aquela que era julgada, às vezes apontada. E além dos olhares do lado de fora, de uma sociedade que não compreendia, ela tinha olhares do lado de dentro. Ela tinha que enfrentar a humilhação que nós lemos no texto, dentro da sua própria casa. O texto nos diz que ela tinha uma rival dentro de casa, que se chamava Penina, que zombava dela de dia e de noite e a provocava excessivamente. Queridos, era uma voz constante nos ouvidos de Ana, lembrando ela todos os dias do que ela não era, do que ela não podia, do que ela nunca teria. Pensa aquilo todos os dias: você não tem, eu tenho; você não pode, eu posso. Sabe, muitas vezes o inimigo vai usar essas vozes contra nós, talvez dentro da nossa própria casa. Talvez lá dentro da sua família existem essas vozes que tentam mostrar para você o tempo todo quem você não é, o que você não pode, que você não vai alcançar. Às vezes lá no seu trabalho, você tem essas rivais como Penina lá dentro do seu trabalho, que tenta te desmerecer o tempo todo e dizer aquilo que você não pode. E muitas vezes, infelizmente, irmãs, até dentro da igreja. Porque a igreja é feita de pessoas imperfeitas como eu e como você. Às vezes a gente acha que é uma gracinha, não é? Às vezes a gente acha que é perfeito demais. Mas igreja é lugar de pessoas imperfeitas. E às vezes até dentro da igreja a gente encontra as peninas. Sabe? Aquelas pessoas que quer frustrar, que quer apontar, que quer comparar. Aquelas vozes que vêm para nos ferir, para nos depreciar, desestimular você. Infelizmente, as peninas sempre vão existir nas nossas vidas. Ou felizmente, por quê? Porque elas servem para construir algo em nós. Sabe? A gente se torna mais forte. Agora, a Penina, ela atacava os sonhos de Ana. É interessante porque o sonho de Ana era ser mãe. E Penina estava ali todo dia enfiando o dedo na ferida e tentando mostrar para Ana que ela nunca ia alcançar aquele sonho, que ela nunca ia conseguir alcançar aquele objetivo. Sabe, queridos, o diabo, ele tenta e ele ataca nos nossos sonhos, naquele lugar de fragilidade em nós, que a gente tanto sonha, que a gente tanto deseja. E ele é aquela voz que fica nos nossos ouvidos, muitas vezes tentando nos mostrar que a gente nunca vai conseguir, que a gente nunca vai alcançar, que a gente nunca vai vencer aquela dor que muitas vezes está dentro de nós.
E às vezes ele usa pessoas para isso também, ao nosso redor. Ou às vezes ele ataca na nossa mente, sabe? Aquela coisa que você pensa, que você está pensando. Eu falo, você pensa que você está pensando, mas não é um pensamento seu. É uma seta do inimigo que vem na nossa mente, que ataca o nosso coração, para tentar nos mostrar que nós não podemos, que nós não somos boas o suficiente. E como essa sociedade cobra das mulheres também, irmãs. Cobra muito das mulheres, porque a mulher nessa sociedade tem que ser a mulher maravilha. Ela tem que dar conta de tudo, tem que dar conta da casa, tem que dar conta dos filhos, tem que dar conta do marido, tem que dar conta do trabalho lá de fora, e na igreja, é o ministério. É tantas cobranças sobre nós também. E sempre existe muitas vezes aquela voz tentando nos mostrar que você não é boa o suficiente. Que fulano é melhor do que você, ó a comparação. Fulana fala melhor do que você não consegue. Sabe, irmãs, nós precisamos, eu tenho certeza que você aí já identificou as peninas que te cercam. Ou talvez você é a sua própria penina. Porque a gente também, vamos combinar, né, irmãs? A gente às vezes nós somos muito boas para nos depreciar também. E para nos cobrar também a este ponto. O processo que Ana foi submetida gerava também grande tristeza. O texto deixa claro que ela sentia uma amargura de alma. Era uma tristeza profunda, sabe, na alma dela, que a limitação dela, o fato dela não poder gerar filhos e dar descendência para o marido, gerava nela algo profundo. Eu tenho certeza que se Ana fosse num psicólogo hoje, ela seria de lá diagnosticada com depressão. A Bíblia diz que ela chorava, só chorava, ela não comia, ela não se alimentava. Havia só tristeza no coração de Ana. Sabe, queridas, e existem momentos na nossa vida, sabe, de pressões tão grandes que nós enfrentamos, que vêm contra nós, que nós não achamos forças em nós mesmas para vencer. Eu não sei se você já passou por momentos assim, que você olha para você e você fala assim, meu Deus, eu não consigo. Eu não consigo transpor essa barreira, eu não consigo vencer essa situação. São situações que se tornam gigantes, que se tornam tão esgotantes para nós, que parecem impossíveis de transpor. E todas nós, de forma bem pessoal, nós temos as nossas limitações. Situações que nós enfrentamos, algumas momentâneas, de momentos que a gente está passando, outras que vêm se arrastando, talvez, na sua vida ao longo dos anos. Talvez você está carregando aí um fardo pesado nos seus ombros há 20 anos, há décadas. Aquela situação que vem se arrastando e que não muda, e que te suga, e que suga suas forças. Talvez um problema de saúde que você enfrenta e que vem se arrastando e que nunca passa, que você nunca vence. Talvez dificuldade no casamento. Irmãs, como os casamentos têm sido bombardeados neste tempo que nós estamos vivendo. Sabe, a quarentena veio para mostrar como as famílias estão feridas. Como os casamentos estão feridos. Não aconteceu na quarentena, já estava acontecendo. Mas quando juntou todo mundo, o marido e a mulher dentro da mesma casa todos os dias, os problemas afloraram. Sabe, talvez é aquele problema que você vem arrastando dentro da sua casa há anos. De tristeza, e que te fere, e que te machuca, e que nunca vence, entra ciclo, fecha ciclo, você está lá sofrendo. Talvez alguma situação com filhos também, de ordem também psicológica e emocional, queridas. Nós temos vivido um tempo onde nós temos sofrido grandes pressões sobre nós, sobre as nossas famílias. Eu acho que nunca houve um tempo com tanto diagnóstico de depressão, de pânico que nós estamos vivendo, crises de ansiedade. Queridas, eu tive crise de ansiedade durante a pandemia, eu nem sabia o que era isso. Um dia eu estava aqui na igreja, de repente comecei a sentir um mal-estar. Quando eu cheguei em casa, eu achei que eu estava tendo um infarto. Eu sentei na cama, o marido pensou, meu Deus, vou ficar viúvo de novo. Para quem não sabe, o Jorge era viúvo, né? Eu comecei a sentir o meu rosto adormecer. Foi descendo pela minha nuca, foi adormecendo o meu lado esquerdo. Eu não sentia a boca. E eu escorei, fiquei quietinha, falei para ele assim, fica quietinho. Fechei os olhos, comecei a orar. Falei, Senhor, o Senhor vai me levar hoje mesmo? Eu achei que eu ia morrer. E o que era isso? É um crise de ansiedade. Eu pensei, meu Deus, mas eu nem estou nervosa. Sabe, são gatilhos que vêm porque a gente está tão sobrecarregada.
A gente está lidando com tantas situações. É o medo de um futuro desconhecido totalmente para nós. O medo do amanhã. Por tudo que nós estamos vivendo. São tantas pressões. Aí você pensa nos seus filhos. Você pensa na sua casa. E aquilo vira um peso sobre nós tão grande. E aí os gatilhos vêm. E aí começa a manifestar no nosso corpo. E a gente começa a sofrer de tantas coisas. Né? Como a gente tem visto por aí. Sabe, queridos, isso não é só da nossa geração. Ana, o texto deixa claro aqui, talvez não havia essa palavra, mas Ana tinha depressão. Ana era uma mulher sofrida, depressiva, porque ela não conseguia vencer a sua limitação. E eu tenho certeza, eu não conheço a sua história, eu conheço a história de algumas aqui. Mas eu tenho certeza que cada uma de vocês aqui tem as suas lutas, tem os seus desafios, tem os seus dilemas. O de Ana era a esterilidade, ela não podia gerar. Ela não podia ser mãe, ela não podia dar descendência, o que era algo muito pesado sobre ela, muito cobrado. E ela vivia em torno da sua limitação. Preste atenção no texto. Ela vivia em torno do seu problema. Queridas, muitas vezes, muitas de nós já fomos assim, e existem muitas pessoas que vivem em torno do problema. Ela não consegue viver. Ela só olha para aquilo, ela só enxerga aquilo. Sabe, ela dorme pensando no problema, acorda pensando no problema, vive o problema 24 horas por dia. E aí o que acontecia com Ana aqui? Ela transferia aquela carga de frustração para o marido. Para quem está perto. É assim ou não, mulheres? Levanta o dedinho mindinho aí do pé aí. Né, para quem está perto, que apesar de o texto ser claro que Eucana amava Ana, e ele tentava agradar ela de todas as formas, mas ele não podia resolver o problema de Ana, ou podia? Não, porque era Ana que era estéril. Sabe, muitas vezes essas somos nós, sabia? Às vezes a gente quer que os nossos maridos ou as outras pessoas ao nosso redor consigam suprir a carência que nós estamos vivendo. A gente acha que as pessoas às vezes têm essa obrigação. Queridos, eles podem até tentar, mas eles não vão conseguir. Eucana tentava, ele dava porção dobrada para Ana. Ele amava Ana, ele tentava trazer consolo para Ana, mas Ana não queria porção dobrada. Nessa hora Ana não queria nem o amor de Eucana. O que Ana queria era ser mãe, era ter filhos. E aqui eu quero te dar outra dica. Cuidado para não desprezar aquilo que você tem por causa daquilo que você quer. Olha como que isso é forte. Porque às vezes a gente quer uma coisa. Você quer tanto aquilo, mas você começa a desprezar o que você tem lá na sua casa. Você não dá valor no que você tem. Você não dá valor na família que Deus te deu, no marido que Deus te deu, nos filhos que Deus te deu. Não há gratidão no coração. Por quê? Porque está faltando isso que eu quero. Está faltando a casa dos meus sonhos que meu marido não me deu. Está faltando o carro que eu queria. Está faltando isso, está faltando aquilo. Sabe, às vezes a gente começa a ser ingrata e a gente não dá valor àquilo que a gente tem. Por causa daquilo que a gente quer ter, daquilo que a gente acha que precisa ter. Talvez lá na sua casa você tenha um marido carinhoso. Você, como o meu. Gente, meu marido, ele é tão carinhoso, amoroso. O Jorge, ele é com todo mundo, né, gente? Tem dia que eu tenho que ficar falando para ele, meu bem, ele quer abraçar todo mundo. Ele é assim, mas ele é muito carinhoso, muito amoroso. Talvez lá na sua casa você é sortuda como eu, tem um marido que te ama, que te bajula, porque o Jorge, ele me bajula. Tem coisa que eu falo, meu bem, eu visto uma roupa, tá bom, tá lindo. Tudo para ele tá lindo, tá maravilhoso. Se eu pintar o cabelo de azul, ele vai falar que tá lindo. Mas talvez você tenha lá esse marido que te ama, as pessoas que te amam ao seu redor. Mas você está focada naquilo que você não tem, que você queria ter. E você está desprezando aquilo que Deus te deu. Você está desprezando o marido que Deus te deu. Você está desprezando os filhos que Deus te deu. Aquilo que Deus fez na sua vida. E essa situação de Ana durou anos de choro, anos de lágrima, anos de humilhação também dentro de casa. Mas você sabe o que aconteceu? Até que um dia, Ana deixou de chorar nos ouvidos de Eucana. E foi chorar nos braços de Deus. A diferença está aqui, queridas. Sabe, tem coisa que os nossos maridos, por mais amorosos, amados e queridos que sejam, eles não vão conseguir suprir dentro de nós. Existe um consolo que só o Senhor pode nos dar. Existe um consolo que o nosso marido não pode nos dar, que dinheiro não pode nos dar, porque ele dava porção dobrada para Ana, isso era dinheiro.
Ele dava porção dobrada para Ana, mas dinheiro não pode nos dar, sucesso não pode nos dar, sabe? A carreira não pode nos dar. Tem momentos que é só você e Deus, porque só Ele tem o consolo que nós precisamos. Então também não vamos cobrar das pessoas ao nosso redor, para que elas supram toda a carência que a gente tem. A gente acha que elas têm que suprir. Mulher é meio assim, a gente quer que o marido e o resto do mundo adivinhe o que a gente está sentindo, e a gente sente um turbilhão de coisas num dia só, não é? Os hormônios, não é, doutor? Um dia só, você acorda, uau, de bem com a vida, passa 10 minutos, você já está com a cara feia, estressada. Então, assim, é isso que a gente vive. Mas a gente precisa parar de cobrar dos outros aquilo que eles não podem nos oferecer. Eucana não podia curar Ana. O que ele podia fazer, ele fazia, que era tentar consolar Ana. Sabe, queridas, que a gente possa aprender no Senhor. E aí você vai ver que ela foi para Deus, ela foi chorar nos ouvidos de quem podia resolver o problema dela. E ela se derrama diante do Senhor e faz um voto diante do Senhor, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. Fala comigo, com amargura de alma. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. Queridos, essa fase do processo de Ana para mim é a chave. Ela fez um voto diante do Senhor, dizendo: olha, Senhor, se o Senhor se lembrar de mim, se o Senhor se lembrar da tua serva, e não te esqueceres de mim, e me der um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Ela se derrama de tal forma, queridas, que o sacerdote pensa que Ana estava embriagada, mas não era embriaguez, era ela botando para fora toda a angústia que ela tinha carregado durante todos aqueles anos de frustração, de tristeza, de ver o sucesso dos outros e olhar para si e não se sentir alguém de sucesso, se sentir alguém fracassada. Ana estava botando para fora ali toda a ansiedade que ela carregava, toda a aflição dela diante de Deus. Sabe o que eu acho? Quando eu leio isso aqui, Ana estava buscando muito mais do que ser mãe. Era mais do que isso. Era sobre ela se sentir amada e abençoada por Deus, porque até então ela era vista como alguém maldita, sabe? Alguém que Deus havia amaldiçoado. Era sobre sentir que Deus não a desamparou. Era sobre ter a alma dela curada e sarada. Era muito mais do que ser mãe. Não era só uma cura física, mas era uma cura da alma daquela mulher. Queridas, quantas vezes nós precisamos ser tocadas na nossa alma, ser curadas na nossa alma, sabe? Chorar abundantemente diante do Senhor, porque só Ele pode trazer a cura que nós precisamos, tanto a do corpo quanto a cura da alma. E o sacerdote diz para Ana assim: eu já estou partindo para encerrar. Quando ela diz para ele: não, eu não estou bêbada. Eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. E ele diz para ela assim: vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E o seu semblante, presta atenção nisso, já não era triste. Ana levanta dali diferente. O semblante de Ana mudou. A situação de Ana tinha mudado, queridas? Ela tinha deixado de ser estéril ali? Não. Mas Ana mudou. Lembra do que eu disse lá atrás? Que o milagre muda a circunstância, mas o processo muda você? Ana mudou. A situação estava lá. Ela ainda não era mãe. Ela ainda, até ali, naquele momento, ainda era estéril. Mas o processo mudou Ana. O processo mudou dentro dela. E ela se levantou dali diferente. Você sabe qual foi o diferencial? O pessoal do louvor pode subir. Ela se apropriou da palavra que foi liberada sobre ela.
A virada na vida de Ana aconteceu no dia que ela se apropriou da palavra que ela recebeu. Então, preste atenção aqui. Não adianta você só receber uma palavra de Deus. Queridas, quantas palavras você já recebeu sobre a sua vida? Incontáveis. Mas você precisa se apropriar daquilo que Deus te disse. Só ouvir resolve? Não. Não resolve. Você corre o risco de sair por aquela porta do mesmo jeito que você entrou. A gente ouve e a gente se apropria. A gente se posiciona em fé. E chama a existência aquilo que Deus está liberando sobre nós. Quantas palavras de Deus já foi liberado sobre sua vida? E aí a gente fica assim, não, é porque não é tempo de Deus. Será que é porque não é tempo de Deus? Ou porque eu perdi o tempo da visitação de Deus na minha vida? Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente quer dar desculpa. Não, é porque não é para ser, não. É porque eu não fui resposta para aquela palavra que foi liberada sobre a minha vida. Irmã Ana entendeu. E o dia que ela entendeu, ela se levantou, enxugou as lágrimas dos olhos. Ela se alimentou. E ela foi no seu caminho, o seu semblante mudou. O seu comportamento mudou. E aí você sabe o que aconteceu? O milagre veio logo em seguida. O texto vai continuar dizendo que o Senhor se lembrou de Ana. E ela teve um filho que chamou de Samuel. Isso é história para outro momento, que é uma grande história. E aí no capítulo 2, eu não vou ler o texto porque é grande, registra o cântico de Ana. Eu queria te incentivar quando você estiver lá na sua casa, que você leia o capítulo 2 de 1 Samuel. Lá registra o cântico de vitória de Ana. E ela reconhece como o Senhor é soberano e altivo. E ela exalta, e ele exalta o necessitado. Desculpe, ele abate o soberbo e o altivo e exalta o necessitado. E aí tem uma parte que ela diz assim, e até a estéril, ela estava falando de si, tem 7 filhos. Aqui, o que dá a entender no texto, é que ela já tinha tido 7 filhos, para quem era uma mulher estéril. Porque Deus mudou a sorte dela. Por quê, pastor? Porque ela se submeteu ao processo. Ela entendeu o processo. E ela se apropriou da palavra que foi liberada sobre a vida dela. E Deus deu a ela um novo cântico. Queridas, Deus deu a ela um novo cântico. Deixa eu te dizer uma coisa. O seu sofrimento de hoje está produzindo o novo cântico de amanhã. Ele está produzindo algo tão grande dentro de você. E é o novo cântico de amanhã. Fique de pé no seu lugar. Pode apagar aí a luz. Sabe, queridos, esse novo cântico vem quando nós somos capazes de olhar para trás e perceber o quanto o processo nos transformou. Você consegue fazer essa leitura da sua vida aí? Mas todas nós estamos num processo, seja ele qual for. Sabe quando o novo cântico vem? Quando a gente olha para nós e pensa, uau, eu precisava passar por isso. Foi difícil, foi terrível. Foi dolorido, foi terrível. Mas isso construiu algo dentro de mim que milagre nenhum construiria. Porque o milagre sou eu, o milagre é você. Queridos, o que Deus mais anseia é isso, é nos transformar dia após dia a sua imagem. É que o milagre não seja o carro que você busca, a casa que você busca somente, mas que o milagre seja você. Que o milagre seja a sua casa transformada, seu casamento restaurado, a cura que você precisa, as suas emoções saradas. É poder olhar para trás e dizer, Senhor, hoje eu sou mais forte, porque o processo me transformou nessa pessoa. Hoje eu sou mais forte. Hoje eu sou consciente.
Hoje eu sou mais dependente. Irmãos, se tem uma coisa que o processo nos ensina, é a depender de Deus, do Senhor. Porque tem coisa que, como nós vimos aqui, o seu marido não vai fazer por você. Não espere, e ele não vai conseguir. Os seus filhos não vão conseguir fazer por você. Sua família não vai conseguir fazer por você. Mas Deus pode fazer por você, e em você, e através de você. Você recebe isso na sua vida? É compreender que somente quando eu me sujeito ao processo, eu vivo um milagre. Você quer um milagre na sua vida, irmãs? Eu quero. Você quer um milagre na sua vida? Vocês estão muito tímidas, gente. Vocês querem um milagre na sua vida? Então se sujeite ao processo de Deus. Para encerrar aqui, queridas, algo que no finalmente o Senhor falou muito ao meu coração. Foi que Ana precisou passar por todo esse processo para aprender a entrega. Lá atrás, o voto que ela fez com o Senhor, ela nem tinha um filho. E ela disse para o Senhor: nossa, eu quero tanto isso. Tanto, tanto, tanto. Mas eu te entrego. Ele é seu. O processo de Ana levou ela a entregar aquilo que ela ainda nem tinha, mas que ela já tanto amava. O processo vem muitas vezes para nos ensinar a entrega. Que nós precisamos reconhecer que tudo é dele. E que nós precisamos entregar a ele. Porque essa entrega vai atrair o milagre. Essa entrega vai atrair a bênção de Deus para a nossa vida. Você recebe essa palavra?